Hilda, tinha que lhe dar um intervalinho pra você tomar um café, viu, amor? Pode, vá lá, vá. Vá pegar seu cafezinho. Hoje, essa... Cadê o povo? Você ia falar algo, Ellen? Não, vá tomar seu cafezinho, falei sério. Mas daqui a pouco, o que eu ia falar era uma brincadeira, mas não era nem com seu café. Vá lá. Tá bom. Gente, cadê o povo? Eu me engrenei aqui falando. Ellen, eu acho bom botar uma mensagenzinha no grupo. Você quer que eu coloque? Oi, Você ué, coloca? eu não botei não. Bote, amor, e Não, diga que a gente já abriu. Bote aí, por gentileza. Obrigada, gente, por ter avisado aí que a gente tinha entrado. Ineditamente estamos entrando no mesmo convite, né? Eu só tô nessa ousadia toda porque eu troquei de equipamento de computador e esse é bem rápido, então eu tô contando com o fato de que ele vai conseguir gravar essas aulas todas. Jame, eu também adoro esses assuntos, viu? E é importante para a gente refletir um pouquinho como é que o outro funciona. Dani, você disse que não sabia que podia. Olha, outros professores já tinham me dito que estavam fazendo isso, mas eu já tinha feito antes e acabava não gravando. Como os outros assuntos eram teorias que vocês iam precisar, eu não queria correr o risco de não gravar. Mas esse tema é um pouco mais livre. Mesmo nas aulas presenciais, eu não cobro. Você vê que não tem apostila sobre esse tema. É algo muito mais para ir deixando vocês pensando, analisando como é que vocês funcionam. O próximo tópico, então, eu acredito que muitos de vocês vão começar a se identificar com alguns aspectos que eu vou estar falando. Então, esse eu acho que até se caso não grave, assim, ok, eu acho que menos mal do que os assuntos mais relacionados às teorias mesmo. Então, voltando aqui, eu acho que eu tenho que fazer o share screen de novo. Vamos lá. Apagou, não foi nossa tela, verdade. Bom, então a gente estava. Vocês sabem de uma coisa, acho que eu não vou mais usar aqui, não, vou só falar mesmo. Então, a gente estava falando aqui do bipolar. O bipolar, por exemplo, vocês terem ideia, há algumas pessoas conseguem depois na justiça comprovar, né, que a pessoa, porque eles costumam, quando fazem manias de grandeza, costumam trazer muito prejuízo financeiro para as famílias, de fazer muitas compras, né, e não ter como pagar, por exemplo. Então, há, por exemplo, pessoas que chegam numa joalheria e compram a coleção inteira, a vendedora feliz da vida, achando que fez a maior venda da vida dela, e daí a pouco a família chega para devolver tudo, e tem lá um apoio jurídico, né, para isso, porque é reconhecido que o outro, naquele momento, perdeu a noção de realidade. Então, o critério vocês têm que pensar assim, o critério se o outro está sendo julgado e perguntar, você entende que você fez tudo errado? Quer dizer, se o outro não tinha condições de entender naquele momento, então ele não pode ser julgado por aquilo. E ele não tem condições mesmo de saber se o que ele fez estava certo ou errado, pela alteração química no cérebro dele. Diferente do uso do álcool e das drogas, que não é um atenuante, é um agravante.
Porque se você comete um crime sobre o uso de uma droga ilegal, você sabe que isso pode acontecer, e isso se torna um agravante na análise do seu crime. Agora, se você não sabe, por exemplo, uma mãe que tem uma psicose temporária chamada puerperal, quando a criança nasce, ela fica tão deprimida, ela tenta matar essa criança, e mesmo se ela matar essa criança, ela não vai ser condenada, porque já se sabe que o desequilíbrio químico pós-parto é tão grande para algumas pessoas, onde ela realmente perde toda a noção de realidade. É É diferente. neurotransmissor mesmo, né, Pro? Oi? Neurotransmissor mesmo, né? É o Substâncias quê? neurotransmissoras. São substâncias neurotransmissoras. Sim, sim, exatamente. É uma coisa eletroquímica, inclusive, né? Que vem ali, exatamente como se fosse uma droga externa. Há pessoas, por exemplo, que sobre o uso de coisas inesperadas, como que já foram relatadas, pessoas em fazendas fazendo não é detetização, aqueles produtos, não é, gente? Tem hora que falta as palavras mesmo. Pulverizando venenos na lavoura, por exemplo, podem entrar num quadro químico, né, e cometer atos, por exemplo, por uma intoxicação química, e essas pessoas também terão que, isso também terá que ser levado em conta, né? Espera-se que se saiba para levar isso em conta, porque o outro não teve culpa. Diferente do álcool e das drogas que o sujeito buscou. Então, aí ele não pode ser... No passado, sabe, gente? O outro estava bêbado, isso era uma desculpa, né? Hoje a justiça não desculpa. Então, ele, na verdade, é mais condenado. Mas voltando aqui ao nosso possível até cliente, né? PMD lá, você começa a desconfiar, o cara querendo coisa demais, você não está vendo que o outro tem respaldo financeiro para aquelas decisões que ele está desejando. É algo mesmo para botar as barbas de molho, ficar observando, né? O outro tá lá comprando as coisas mais caras e você não vê sinais de que ele possa sustentar aquilo ali. Porque o PMD, gente, tirando isso, tirando o momento da crise, ele é perfeitamente normal. Você escreveu um PMD famoso, agrotóxicos, obrigada, Sara. Pior é que a palavra não vem, gente, eu tô preocupada com isso. O Ulisses Guimarães, por exemplo, era PMD, era um bipolar. E não sei se vocês lembram dele, quando ele já estava perto de falecer, já tinha carinha assim, mais ou menos. Isso porque, claro, existe uma medicação. Como eu falei lá, o perverso não tem medicação, nada pode mudar aquela estrutura dele. De um modo geral, o psicótico são medicações para o sintoma. Você não cura a psicose, você trata o sintoma. O sintoma é o delírio, se trata o delírio. O sintoma é a alucinação, é a agressividade, você trata esses sintomas, mas você não cura a estrutura, você não muda a estrutura. No caso aqui do bipolar, se usa o lítio. Vocês aprenderam lá na tabela periódica de vocês, por incrível que pareça, o lítio, né, tá lá na nossa tabela periódica, ele é um estabilizante de humor. Então, se usa o lítio para estabilizar essa mania e depressão. Complicadores. O lítio é fortemente hepatotóxico. Portanto, isso tem que ser muito controlado, exames feitos, até para achar a dosagem ideal e monitorando também, né, os efeitos nocivos da medicação. Outro problema, o paciente adora a fase da mania. Então, muitas vezes, o bipolar não se trata porque ele quer a mania. Ele não quer a depressão, mas muitas vezes ele quer a mania. Então, por exemplo, gente, olha, eu já conheci alguns casos curiosos. Um médico bipolar, quando ele estava em mania, cirurgião, ele entrava na mesa, no centro cirúrgico
e ficava horas operando, um atrás do outro, um atrás do outro. As pessoas tinham que tirá-lo, arrancá-lo do centro cirúrgico, porque isso vai dando uma exaustão física. Ele está lá mentalmente acelerado, mas ele poderá acabar cometendo erros, porque ele está muito acelerado, na verdade. Mas a nossa sociedade tem uma coisa que é o seguinte, na verdade, se julga normalidade por produção. Se você produz, não se questiona. Então, enquanto o outro está ali operando, está produzindo, vai demorar que alguém ache que tem um problema naquele comportamento. Enquanto que na depressão, que o outro não está produzindo, que o outro está parado, o problema é evidente. Então, na verdade, a gente acaba por julgar muito normalidade ou não. Então, vocês querem ver um caso? Não tem a ver com bipolar. Uma pessoa, um alcoolista de final de semana. Ele consegue trabalhar durante a semana e produzir? Ninguém acha que ele é um alcoolista porque ele bebe no final de semana. Mas ele é um alcoolista. Só que enquanto ele está conseguindo produzir, não tá, ninguém questiona, ninguém mexe nisso. Infelizmente, é uma das moedas, né, digamos assim, da nossa sociedade, julga muito pela questão da produção. Bom, então esses são os problemas, né, da questão do bipolar, no caso, mas ele pode ser uma pessoa relativamente normal, se medicado. Digo relativamente, porque todas essas questões da psicose, ao longo dos anos, vão gerando um embotamento afetivo. Mesmo um esquizofrênico bem medicado, mesmo um bipolar, ele vai acabar ficando com umas emoções meio intensas, né? Como a gente diz assim na área. Mas ok, dá para ter uma vida relativamente normal. Uma dúvida, porque eu estou assim, bem encantada com essa associação das neurociências com os ambientes, né? Que coisas que se possa fazer nos ambientes para impactar esses sintomas? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora dos neuróticos e depois a gente abre essa discussão com o que vocês já sabem, né? Vamos lá. Dentro da neurose, que é também estrutura... Assim, eu preciso, porque pode ser que ela fale do trabalho. E aí... Não, então, eu tô pensando, só quero ver se... Dentro da neurose, existem dois tipos de neurose. Neurose obsessiva ou histeria. Esqueçam a forma como vocês conhecem essas palavras, tá? Não tem nada a ver. Daí tem alguma coisa a ver, não vou dizer que tem nada a ver. Mas não é bem isso, né, que a gente usa recorrentemente. A questão de cada uma, a neurose, segundo a psicanálise, é o normal. Porque, plagiando Caetano, parafraseando Caetano, ninguém é normal, de perto ninguém é normal. Na verdade. Então, isso, Sara comentou aqui, né? Que sempre houve a pergunta sobre fulano trabalha, então tá ok. Pois é. Então, quem trabalha acaba sendo negligenciado com relação aos seus aspectos mentais, né? Afetivos, psicológicos, com certeza. E se a doença do outro for o trabalho, workaholic, então isso socialmente vai ser super estimulado e valorizado. Né? Então o outro nem vai buscar tratamento para algo que não é normal, porque isso é tão valorizado, né? E é só que o resto da vida dele fica um horror. Porque exatamente ele não vai conseguir equilibrar isso com família, com relacionamento, né? Com os outros aspectos da vida dele. Vai ser só trabalho. Essa é a questão. Bom, dentro da neurose que a gente está falando aqui, em neurose obsessiva ou histeria, a questão central de cada um desses tipos, que eu vou falar aqui agora, para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Sim, como eu disse para Freud, porque pensar em normalidade, gente, é uma construção teórica. Todos nós temos muitas diferenças e traços de uma estrutura e de outra. Então, de fato, normal mesmo é só um conceito, tá?
Mas, como eu mostrei aquele gráfico, dentro do neurótico, tem lá o neuróticozinho, que leva uma vida normal, e o grande neurótico, que vai inclusive impossibilitar muitas vezes uma vida normal para essas pessoas. Tem que se tratar em alguns momentos. A questão central da estrutura obsessiva dentro da neurose é a questão da vida. A grande preocupação dessa estrutura é a vida. Então, as perguntas existenciais, normalmente, né? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o objetivo de viver, né? São desse nível, digamos assim. E por conta dessa questão da vida, há um grande medo com o adoecer. Então, o medo, as manias de limpeza são mais comuns nas estruturas obsessivas, exatamente por essa questão. As duas estruturas podem ter toque, que é transtorno obsessivo compulsivo, mas você vai vê-las ainda mais associadas às neuroses obsessivas, tá? Normalmente são pessoas que necessitam estar no controle da situação. Não gostam de improvisações, gostam de organização e método. De um modo geral, por isso mesmo, acham que tudo que elas fazem é melhor do que os outros fazem. Então, ninguém faz uma arrumação como ela, ninguém faz uma planilha como ela, né? Então, digamos assim, o truque mental do obsessivo, achar que ele está sempre certo, em detrimento do outro. Então, essas são algumas das características da estrutura obsessiva. Então, organização, método, perfeccionismo. E daí, porque também não são pessoas muito criativas, porque a criatividade requer uma grande dose de improvisação, né? De coisas que fogem ao meu controle. Essa já é uma característica mais da estrutura histérica. Lembrando aqui, gente, que tanto a estrutura obsessiva como a histérica podem estar em homens ou mulheres. Existem homens histéricos, mulheres obsessivas e vice-versa. A questão central da estrutura da histeria, está muito relacionada a uma questão estética, a uma questão sexual. Será se eu sou uma pessoa bonita? Será se eu sou uma pessoa que atraio? Será se eu continuo atraente para o meu marido? Será se ele olha para as meninas mais jovens? E lá vai cirurgia plástica, e lá vai academia, e lá vão intervenções. Costuma ser uma questão importante para o histérico, ele lida muito bem com a improvisação, com o não controle, diferente do obsessivo. Então, muitos histéricos não têm a menor ideia de quanto tem na sua conta bancária, por exemplo, né? E aí não é a falta de controle lá que eu falei da mania do bipolar, não, tá? Que ali é muito mais acentuada. Mas aqui a gente pode encontrar também aqueles que fazem compras sem saber como é que vão pagar, endividados no cartão de crédito. Normalmente uma estrutura obsessiva não vai acontecer. O obsessivo costuma ter o seu lugar para sentar, o seu lugar na cama, o lugar do seu sapato, da sua escova de dente, a forma de arrumar a sua toalha. Então, como eu falei para vocês, tudo depende de grau. Isso pode acontecer de uma forma que seja possível se relacionar, ou ele pode ser tão obsessivo que seja impossível a convivência. Né? Aquele filme com Jack Nicholson, Melhor Impossível, relata um personagem desses, né? Com muitos métodos. Por exemplo, eu já tive um aluno aqui relatando, claramente ele é obsessivo. Então, o trabalho do obsessivo é impecável, sempre. Bem cuidado, bem elaborado, né? É sempre muito... E ele era bem obsessivo. E ele relatava, por exemplo, um dos comportamentos um dos hábitos, que era sair e voltar para ver se fechou a porta de casa.
Esses rituais acontecem muito na estrutura obsessiva, tá? Fazer sinal da cruz em frente à igreja. Bom, nem todo mundo que faz sinal da cruz em frente à igreja tem estrutura obsessiva, mas para o obsessivo, se ele não fizer, algo de ruim pode acontecer. Na hora que ele não cumpre o ritual, ele acha que algo muito sério pode acontecer. Isso a gente chama de pensamentos de ruína. E, se vocês pensarem bem, apesar de que o neurótico sabe o que é o real, o neurótico é a descrição daquele sistema do ego, superego e id que eu fiz para vocês. Da construção da lei, do conflito, ou seja, cada uma daquelas instâncias, o neurótico é bem aquilo. O neurótico, como se diz assim, ele sofre de reminiscências, quer dizer, arrependimento. Típico do neurótico, por que eu não fiz isso? Por que eu não comi aquilo? Por que eu fiz? Por que eu falei aquilo? Por que eu não falei aquilo? A gente gasta muita energia nas culpas, nos arrependimentos, né? Isso é típico da estrutura neurótica e talvez mais até do histérico do que do obsessivo. Esses rituais, se a gente pensar bem, na hora desse ritual, tem ali uma perda da noção de realidade. Porque se eu tenho que conferir 10 vezes se eu fechei uma porta, se eu fechei o gás, há de convir que eu perdi a noção do real naquele momento ali. E se eu acho que algo de ruim pode acontecer porque eu não fiz determinada coisa, novamente há uma perda de noção de realidade. E isso se chama pensamento mágico. O obsessivo costuma ter pensamento mágico. A Camila falou do filme Toque Toque. Eu vi, Camila, esse filme bem curioso da Netflix, que tem uma certa estereotipia dos quadros, mas é bem divertido. E cita muitos toques que a gente até, na maior parte das vezes, nunca nem ouviu falar, né? Mas é bem curioso o filme, é bem interessante mesmo de se ver. Eu achei bem legal também, recomendo. É isso, é um besterol real. É isso, porque tem umas estereotipias, tem uns exageros para fazer humor, mas é bem bacana mesmo. O toque pode aparecer em qualquer uma das estruturas, tá? Tanto da histérica como da obsessiva. Então, por exemplo, é muito comum, gente, nessas duas estruturas, uma se interessar pela outra. É uma parceria incrível, né? Muito comum o obsessivo se sentir atraído pelo histérico e vice-versa. Porque é uma certa complementariedade, né? Então, o obsessivo acha muito bacana a liberdade do histérico. O histérico, por outro lado, acha muito bacana a organização e o método do obsessivo. Então, eles podem conviver bem, até porque o histérico é muito flexível, ele se adapta, ele se modela ao outro. Eu mesmo sou bem histérica e reconheço isso claramente. Mas, até um certo ponto também, tá? Mas é mais fácil um histérico se comportar como um obsessivo do que o contrário. Eu imagino que essa altura aí vocês já devem estar pensando qual é a estrutura de vocês, né? Alguns eu já até sei um pouquinho pelo que eu observo, né? Quais são as estruturas, outros não conheci tanto assim. Quando as aulas são presenciais, eu saio identificando todo mundo, né? Já vejo mais assim as personalidades. Mas vocês mesmos poderão fazer essa análise de vocês. Claro que nós temos uma estrutura predominante, mas nós podemos ter traço das duas. Tá? Então, eu, por exemplo, sou predominantemente histérica, mas tenho traços obsessivos também. No desenho, por exemplo, eu tenho um traço bem obsessivo, a mania da perfeição, né? O perfeccionismo. Então, a gente pode ter traços das duas, ainda bem, aliás, isso é bacana que seja assim. Mas alguns poderão ser muito uma estrutura ou a outra. Quando alguém realmente... Então, se for um obsessivo grave, vamos chamar assim, muito obsessivo com um histérico, certamente vai ter muito conflito. Vocês querem ver uma característica típica de cada um? O obsessivo pega
O histérico pega o cardápio no restaurante e diz assim, o que eu ainda não experimentei aqui? E o obsessivo nem pega o cardápio, ele vai pedir a mesma coisa que ele sempre pede. De preferência, ele vai sentar no mesmo lugar que ele sempre senta e, de preferência, vai ser atendido pelo mesmo garçom. Ele não mexe no que está dando certo. Então, essa é uma grande diferença assim, das duas estruturas, né? Da estrutura obsessiva ou da estrutura histérica. Além de nos conhecer, que é bacana, isso é importante, a gente se conhecer, vocês vão me dizer, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Pois é, né? Estou plantando aí sementinhas diversas. Mas além disso, gente, há características nas escolhas, e aí entrando um pouco no que você estava falando, né? Nas escolhas que fizermos para essas pessoas. Exemplo, se o meu cliente é um cliente obsessivo, eu preciso ter muito cuidado com o que eu especifico, porque eu já sei que muito provavelmente ele terá mania de limpeza, mania de organização, mania de método. Então, se eu crio uma situação, eu acho que até já brinquei um dia contando isso para vocês, se eu boto um sofá de pelica, ele tem que ficar penteando os cabelinhos todos para um lado ou para o outro, eu vou criar um estresse intenso para um obsessivo. Tapete de franja pode dar brigas homéricas, gente. Porque não? Porque pisou e desarrumou as franjas, né? Porque não varreu as franjas todas para o mesmo lado. Ou especificar muito vidro, né? O guarda-corpo todo de vidro, janelões de vidro, com mania de limpeza. Ninguém vai poder pegar nessa mesa de laca, meu Deus do céu, porque vai ficar os dedos lá. Você bota um armário sem puxador, porque é lindo, é clean, e o outro tem que apertar o armário ali, né? O flip, como é o nome, meu Deus? Esqueci agora. Aquele puxadorzinho de contato, né? Que agora me fugiu o nome. Se alguém lembrar, põe aí, por gentileza. Gente, você bota aquilo numa laca, vai ficar cheia de dedo, tá? Cheio de marca de mão, onde a pessoa ficou apertando ali para abrir. Então, claro que a gente vai ter que observar o quão obsessivo é o meu cliente, né? Ele também pode não ser um obsessivo grave, ele pode ser um obsessivo leve, vai conseguir abstrair algumas coisas em nome de uma decisão maior, que era, pô, vai ficar bacana, vai ficar moderno, vai ficar contemporâneo, seja lá quais foram as justificativas, né, que foram dadas para aquelas escolhas de mobiliário. Então, claro que as decisões que vamos tomar no projeto, e nesse caso eu cito mais o obsessivo, porque ele vai sofrer mais com algumas decisões, muito provavelmente, do que o histérico. Né? O histérico rapidamente vai implantar ali naquele espaço a sua personalidade, a sua liberdade, a sua criatividade. Então, possivelmente, o histérico não vai querer um lugar muito racional, muito simétrico, né? Vai querer uma certa dose de assimetria, de liberdade, de improvisação no espaço. Então, são características que, sim, irão impactar na forma como a gente organiza o espaço. Porque se eu crio um espaço, como eu estou dizendo, assim, cheio de estímulos inquietantes, né? Esse espaço pode ser um espaço adoecedor para o obsessivo, por exemplo. Ao invés de ser um espaço relaxante, um espaço que ele possa, por exemplo, higienizar. Agora, inclusive, gente, pós-Covid, durante Covid, aliás, nem estamos no pós ainda, certamente as estruturas obsessivas foram acentuadas, porque elas estão socialmente aceitas e valorizadas. Então, essa questão, por exemplo, a gente já vem falando entre os colegas e tal, né, como a indústria tem que se adaptar aos materiais que possam ser higienizados com álcool. É uma quantidade de materiais que não pode. Por exemplo, tudo que tiver verniz não pode levar álcool, vai manchar. As madeira até pode, mas na hora que ela leva o verniz já era. Na hora que você bota o álcool, queima o verniz, ficam as manchas lá. Então, a indústria vai ter que repensar também esses materiais, né, para que possam ser confortáveis para essas pessoas. E para as necessidades tanto reais, né, da questão da biossegurança, como as necessidades psicológicas.
que esse momento está desencadeando. Assim como eu falei da questão da produção, que é muito valorizada na nossa cultura, o obsessivo também, a estrutura obsessiva também é super valorizada, exatamente porque se associa organização e método à produção. Então, o que faz muitas vezes com que as mães, por exemplo, tem uma questão aí, né, gente? Vamos falar assim. Quando a gente fala tratar todo mundo igual, não quer dizer tratar todo mundo da mesma maneira, já que as pessoas não são iguais. Então, tratar homem e mulher igual, ou melhor, tratar homem e mulher da mesma maneira, não quer dizer que sejam com os mesmos recursos. Assim também as crianças. Se você tem um filho com uma estrutura já claramente obsessiva, porque você percebe desde pequeno, guarda os brinquedinhos, não suporta que ninguém pegue nas suas coisas, pegue nas suas roupas, você já percebe desde cedinho a estruturinha obsessiva ali. E já o outro também com a sua estruturinha histérica, desorganizadinho, bagunceiro, brincalhão, né? E por aí vai. De um modo geral, vai se sempre socialmente e culturalmente reforçar os traços obsessivos. Que lindo, como ele é organizadinho, como isso é bacana, não sabendo ali os pais, né, não tem esse conhecimento, quanto podem estar criando um problema para essa criança, porque não são só flores. Não se consegue ter controle sobre tudo, né? Na verdade, a necessidade do controle tem que ser também, digamos assim, contemporizada. É preciso ensinar o outro a improvisar, é preciso ensinar o outro que a vida não está sob controle. Isso se chama resiliência, né? Hoje se fala muito de resiliência, que é essa capacidade de eu me adaptar às adversidades. Então, quanto mais rígida for a estrutura do obsessivo, mais dificuldade de lidar com as adversidades ele vai ter, mais rígido ele vai ser. E uma coisa que aos obsessivos aqui do grupo, eu diria que assim, é preciso que vocês pensem que a sensação de estar sempre certo é um truque da mente de vocês. Porque se a gente pensa dessa forma, a gente inviabiliza a troca com o outro, né? E é preciso trocar, isso é saudável, né? É preciso se relacionar. Porque a outra opção, gente, é o isolamento, é a solidão. Então, massa, tô sempre certo e só. Porque se eu não permito, né, que o outro também se expresse, que o outro esteja certo, quem vai ficar comigo? Quem vai aguentar? Só mãe, viu? Só mãe aguenta, né? Depois ninguém mais. Então, é importante que a gente também pense, como educador, né, de que a gente precisa também valorizar a criatividade, a liberdade, a improvisação, porque elas são muito mais o retrato da vida do que o controle. Né? A gente não, na nossa área, por exemplo, o controle é bem difícil. A gente vai lidar com, além dos clientes, a gente ainda vai lidar com vários profissionais. Quer dizer, o tempo inteiro, por mais que eu faça um projeto minucioso, bem cuidado, na hora que começa essa obra pode dar qualquer coisa. Pode aparecer algo que não tinha em planta nenhuma. Vocês mesmos já devem ter visto isso. É uma prumada, sabe? Que choca com a ideia do projeto. Uma prumada de água que vem da cobertura. E aí eu tenho que ter o jogo de cintura, de tomar outra decisão, de mudar tudo ali, porque não vai mais funcionar daquela forma. Então, isso é a vida. Isso é o tempo inteiro nas nossas vidas. Então, o histérico vai ter muito mais maleabilidade. Ele, por outro lado, não vou dizer que o histérico também seja nenhuma grande maravilha, não. Todos eles vão ter prós e contras. O histérico, por outro lado, vai ter dificuldade com prazos, né, de cumprir prazos, combinar com o cliente algo e manter esse cronograma, tá sempre se enrolando. Ah, mas é porque eu tive uma consulta. Ah, mas é porque eu fiquei doente.
Enfim, é também, por outro lado, um mecanismo psíquico do histérico, que ele também vai ter. Então, assim, o ideal é a gente ter um pouquinho mesmo dos dois, mas a gente vai ter um prioritário nesse sentido. Então, o nosso cliente, de um modo geral, se ele não for psicótico, se ele não for perverso, se ele for perverso, encerrem logo, deixem esse trabalho para lá, por melhor que seja. Mas se ele tiver qualquer outra estrutura, é negociável, é possível de se trabalhar, levando em conta a subjetividade de cada uma delas. Então, assim, esse material, como eu estou falando aqui para vocês, gente, é difícil achar num livro isso. Quer dizer, são anos de psicologia para me dar todas essas informações. Então, assim, eu gosto de trazer isso para vocês um pouquinho, porque isso somos nós e isso é o nosso cliente também. Né, que vai estar mais para um lado ou mais para o outro, mas muito provavelmente vai estar nessas estruturas, e as decisões que o nosso cliente tomar de escolhas vão estar, parte delas, levando em conta essas características, ainda que ele não saiba disso, outras, aqueles desejos inconscientes dos quais falamos, os seus conflitos inconscientes, né? E a gente, na verdade, na leitura do que não é dito, precisará ter todos esses elementos levados em consideração também, tá? Bom, basicamente, gente, era isso que eu queria contar para vocês. E espero que vocês usem isso também bacana, tenham entendido, possam usar na leitura de vocês, né, dos seus clientes e da sua vida também, tá? Dos seus relacionamentos, filhos, maridos. É muito importante, gente, estar atento para ouvir o que não é dito. Isso faz parte da... A gente já faz isso, né? Tem um livro do Pierre Weil, O Corpo Fala, onde ele fala muito da linguagem não verbal, né? Baseada principalmente na linguagem corporal. Mas além da linguagem corporal, que nos dá muitos e importantes sinais, eu estou falando aqui também dos aspectos psicológicos, que aparecerão na linguagem corporal, tá? Na hora a pessoa pode dizer uma coisa e seu corpo está dizendo outra. O corpo também está refletindo o seu psiquismo. Então a pessoa está naquele papo animado, toda aberta, mas está toda de lado para você. Na verdade, o corpo ali está dizendo que não é bem assim. O outro não está, ou está lá todo cruzado, com o braço cruzado aqui, todo fechado. Na verdade, não está aberto para você, para o que você está dizendo. Então, esse livro também eu recomendo. É um livro simples, mas muito gostoso de se ler, muito agradável. E, assim, só não vamos estereotipá-lo, tá? Tomar aquilo como uma verdade absoluta, porque as pessoas têm a subjetividade de cada um. Então, a gente precisa também buscar essa subjetividade, não padronizar comportamentos, né? A gente tem que ter essas coisas como dica, mas mesmo observar mesmo esse outro, né? Quem é esse outro. E, enfim, alguém tem alguma perguntinha? Temos 1 minuto e 13 para terminar. Não, pelo menos. Estão todos acordados, gente? Sim. O assunto é interessante, deixou a gente acordado. Tinha um palestrante que diz assim, gente, se a plateia tiver com sono, fale de sexo. Todo mundo acorda. Fica a dica. Se o cliente estiver entediado, tem sempre esse recurso da gente tá falando de um tema mais interessante, né? Tá bom, amores. Então, acho que basta por hoje. Vamos nos falando aí no grupo para combinar as apresentações. Eu vou combinar com Dani. De repente, amanhã, né, Dani? Já ficou meio tarde hoje. Vamos tentar ver se amanhã a gente vai se falando. Pro amanhã. A gente combina. Tá, joia. Combinado. Beijo. Gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.